o Renascimento, Novo Mundo e a Reforma Protestante. Entre os séculos XV e o século XVI, ocorre uma série de fatos históricos que apontam para o esgotamento de um mundo, o medieval, e para o nascimento de um outro, o mundo moderno. A queda de Constantinopla às mãos do turco, em 1453, põe fim à continuidade histórica milenar, a da dignidade imperial romana. Esse acontecimento traz consigo consequências importantes, que influenciarão a nova configuração do mundo. Numerosos teólogos, filósofos, escritores e filólogos bizantinos abandonarão a sua pátria a caminho da Itália, em particular, a caminho de Florença, fortalecendo desta forma um movimento de regresso às fontes clássicas da cultura, que se denominará Renascimento ou Humanismo. Por sua vez, o encerramento da rota comercial com o Oriente, provocada pela queda de Bizâncio, será um elemento fundamental para explicar os avanços técnicos que se verificam durante a segunda metade do século XV, que no diz respeito às ciências e técnicas de navegação. Tais desenvolvimentos permitiram empreender diversas tentativas para encontrar novas rotas que levaram os homens à China e à Índia. Algumas dessas tentativas terminaram providencialmente com o descobrimento da América e, por conseguinte, com a ampliação da visão europeia do mundo. Em 1517, pouco antes de Magalhães começar a travessia do mundo e de que Cortés estivesse às portas do México, um frade augustiano, Martinho Lutero, inicia sua pregação anti-romana na cidade de Wittenberg. O fim da unidade de cristandade medieval, provocado pelas discórdias religiosas entre católicos, luteranos, calvinistas e anglicanos, terá consequências tão revolucionárias como a entrada na cena ocidental de um novo continente americano. Renascimento, descoberta da América e reforma protestante fizeram circular uma grande quantidade de ideias novas que encontraram um aliado fundamental no recente avanço tecnológico dessa época. Refiro-me à intervenção da imprensa em meados do século XV, por obra de Johannes Gutenberg. Os séculos XV e XVI são uma espécie de eixo entre duas estruturas históricas, a da cristandade medieval, século XI até meados do século XV, e do Antigo Regime, século XVII e século XVIII. Esta é uma época caracterizada por processos de mudança, em que se fazem notar novidades modernas, mas em que simultaneamente perduram aspectos que mantêm a estrutura medieval. Nestas páginas focaremos em particular os elementos que manifestam o começo do processo de secularização, entendido nos dois sentidos anteriormente descritos, o da afirmação da autonomia absoluta do homem e o da desclericalização ou conscientização da autonomia relativa das realidades temporais. Renascimento e antropocentrismo. Com o termo Renascimento, designam-se uma série de processos culturais ocorridos entre o século XV e XVI, mas cujos primeiros sinais já se podem encontrar no século XIV. Provavelmente o elemento principal do espírito renascentista, a chegada de humanistas gregos à Itália favoreceu os estudos da antiguidade grega e romana. A análise minuciosa das fontes e o esforço para compreender os textos no contexto histórico em que foram escritas deram vida a este renascimento de cultura clássica. Durante a Idade Média também se utilizaram muitas fontes clássicas para a elaboração dos sistemas teológicos e escolásticos. No entanto, em sua maioria, essas fontes eram instrumentos ao serviço da exposição sistemática da fé. Agora, tratava-se de valorizar as fontes por si mesmas. Platão, Aristóteles, os estoicos, Cícero ganham nova vitalidade a partir dos estudos filológicos, retóricos e linguísticos. Os humanistas propuseram-se imitar a eloquência grega e latina, superando as decadências estilísticas baixo-medievais. Processo análogo ocorreu no terreno das artes plásticas. Os exemplos da antiguidade mediterrânea na arquitetura, pintura e escultura foram seguidos por um grande número de artistas italianos, que conseguiram impor as suas técnicas ao serviço de um novo estudo de reminiscências clássicas no resto da Europa. Basta lembrar Leonardo, Michelangelo, Rafael, Botticelli ou Tiziano, para compreender a importância que teve o Renascimento na nascente do mundo moderno.
A tendência para regressar às origens da civilização europeia também se concretizou no interesse crescente pelo estudo das origens do cristianismo. Durante o Renascimento, fazem-se numerosas edições da Sagrada Escritura, que procuram estabelecer o texto original da Vulgata, considerada repleta de erros. Ao mesmo tempo, editam-se os padres da Igreja, que veneravam como os mais autorizados testemunhos da vida cristã primitiva. Nessa tarefa, empenhou-se especialmente o célebre humanista holandês Erasmo de Roterdã. No âmbito científico, durante esse período de mudança, formularam-se teorias cosmológicas que modificarão a visão do mundo. As descobertas de Copérnico, Tycho Brahe e Kepler na astronomia marcam uma nova época, ainda que essa nova visão demore décadas para se impor face às ideias populares. Realizam-se igualmente avanços tecnológicos importantes em matéria de navegação, arte militar, exploração mineira, que, se é verdade que se apoiavam em invenções medievais, não é menos verdadeiro que neste período aceleram de forma rápida, preparando o terreno para o desenvolvimento tecnológico mais sólido e revolucionário do século XVII. Não é possível nessas páginas abordar questões menores, como terá ficado claro. Para este período, interessa-nos sobretudo assinalar os elementos próprios do processo de secularização que caracteriza a modernidade. Nesse sentido, o Renascimento apresenta muitas faces repletas de diversidade, e não é razoável propor um juízo sumário acerca da influência que este movimento teve no processo de secularização moderna. A primeira impressão que poderia ter um investigador superficial seria a seguinte: o Renascimento redescobre o mundo clássico em seu radical antropocentrismo, que se opõe à tradição medieval cristã teocêntrica. A partir do século XV, abandona-se a visão transcendente da vida para dar ênfase ao valor intrínseco das coisas naturais. Evidentemente, esta descrição sumária peca por simplismo e exige uma análise mais serena e integral a respeito dessas questões. Na filosofia renascentista, é evidente que se altera o ambiente intelectual a respeito da escolástica baixo-medieval, quanto ao estilo, método e temáticas. No entanto, a filosofia renascentista não é um bloco monolítico. Há correntes platônicas desenvolvidas fundamentalmente em Florença, que procuram uma síntese entre o pensamento clássico e o cristianismo, enquanto outras escolas tendem ao naturalismo. Nas correntes de inspiração platônica, o tema fundamental é o homem, entendido como microcosmos em harmonia com o universo, e contempla a perfeição de Deus como modelo que o homem deve espelhar. Autores como Nicolau de Cusa, Pico della Mirandola ou Marsilio Ficino podem ser apelidados de antropocêntricos não no sentido de negação do transcendente, mas tão somente pelo papel que ocupa o estudo do homem nas suas doutrinas. Trata-se, entretanto, de um homem que não se concebe sem a sua referência a Deus. Serão outras correntes renascentistas mais naturalistas que vão proporcionar, certa medida, as bases para a afirmação da autonomia absoluta que o homem, como o aristotelismo da escola de Pádua, que nega que se possa demonstrar com argumentos racionais a imortalidade da alma. Em geral, pode-se afirmar que o impulso platônico permitiu síntese harmoniosas entre a fé e a razão, entre cultura clássica e visão cristã do homem, enquanto os aristotélicos tendem para um naturalismo autônomo, que entrava em conflito com algumas verdades religiosas. No âmbito das artes, a ambiguidade do Renascimento manifesta-se. Por um lado, na secularização dos motivos estéticos, com a proliferação de temáticas mitológicas e representações sensuais, e por outro lado, na exaltação da fé cristã através de edifícios, pinturas, esculturas e composições musicais. O fato de os materiais das ruínas clássicas terem sido utilizados para a construção dos templos mais importantes da Roma cristã é significativo. O que realmente é um elemento comum nas diversas expressões artísticas de um ou outro sentido é o apreço pela natureza, concretizado nas novas técnicas para reproduzir espaços segundo as leis da perspectiva e o lugar preponderante do corpo humano. Este elemento comum implicou uma valorização positiva da criação e da vida terrena, que não se opunha necessariamente à visão transcendente da existência humana. O predomínio do sentido da visão defendida por Leonardo da Vinci, o olho é mais um digno do sentido, anunciava algumas características da modernidade, a primazia do experimentável sobre o recebido por tradição.
em que ponderava o sentido do ouvido através da qual se recebem as autoridades, e a tendência para impor a lógica do domínio do homem na sua relação com a natureza, reforçada mais tarde por Galileu, Descartes e Francis Bacon.